Esse é o Labcast, segunda temporada, Empreendedorismo Feminino. Terceiro episódio, a intraempreendedora das empresas tradicionais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa temporada do Labcast, o podcast da Lab Fecomércio, nosso hub de inovação da Casa do Comércio Gaúcho. Eu sou Camila Tubin, gestora de comunidade desse espaço, e tenho o prazer de mais uma vez conduzir esse episódio que tem a sua temática, o empreendedorismo feminino. Bom, e aqui comigo eu tenho como duas convidadas muito especiais, representando o Sesc e Senac, né? O Sesc e Senac, que é aí reconhecido por ser uma das melhores empresas para a mulher trabalhar no Brasil. E é por isso que hoje a gente traz essa temática e essas convidadas. Eu trouxe então a Fabiane e a Daniela. Prazer, gurias, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Olá, muito obrigada, um prazer estar aqui, uma satisfação estar aqui para a gente conversar um pouco desse tema tão importante. Certo, bom, agradecer vocês terem aceitado, né, o convite de participar desse episódio. E aí eu vou falar um pouquinho de quem é a Fabiane, quem é a Daniela, né? A trajetória das duas no sistema. Bom, a Fabiane, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Gestão Empresarial, mestranda em Desenvolvimento Regional e atua como diretora do Sesc Taquara. Já tem aí quantos anos, Fabiane? 15 anos. Já são 15 anos, né? Como diretora do Sesc Taquara. Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Taquara e co-criadora do Instituto Taquara Mais, e colabora também em ecossistemas de inovação do Vale do Paranhana, certo? Isso aí, um pouquinho da trajetória. Certo. E a Daniela, diretora das escolas Senac Centro Histórico e Senac Lindóia. Há 13 anos já, né, Daniela? Isso, 13 anos de instituição, de sistema Fecomércio, e há 6 anos na direção das escolas. Certo. Formada em administração, com ênfase em marketing, pós-graduada em inteligência estratégica e competitiva, pós em liderança, inovação e gestão 3.0 e mestrando também em administração na linha de pesquisa de inovação corporativa. Bom, duas mulheres de peso aí para falar de uma temática que é muito interessante, que é o intraempreendedorismo feminino, né? E até quando a gente selecionou essa temática, a gente sabe que nem todas estão habituadas a essa nomenclatura, né? Intraempreendedorismo. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria trazer essa primeira pergunta para as duas, né? E para que vocês possam agora nos esclarecer, para quem está chegando agora, né? Ficou curioso, assim, ficou querendo saber um pouquinho mais do que é intraempreender, mas não sabe muito bem o que é esse nome, essa palavra, né? Então, essa fica a primeira pergunta. Podemos começar com a Fábio? Pode ser, Fábio. Intraempreendedorismo é quando um colaborador coloca suas habilidades, né, de empreendedor dentro de um negócio que não é dele, dentro de uma empresa já consolidada. Mas as características são inerentes a esse colaborador. Então, ele consegue colocar isso dentro do seu ambiente de trabalho. Perfeito. E dessa forma, né, Fábio, consegue identificar oportunidades que daqui a pouco alguém que está com um olhar muito interno não consegue ver, né? Então, esse colaborador consegue olhar mais para o mercado, olhar mais para o seu cliente e conseguir identificar oportunidades para inovar, para criar, para, enfim, até criar novos produtos para a empresa em que ele trabalha. Perfeito. Então, essa contextualização inicial para que a gente possa agora desmembrar e discorrer sobre os assuntos relacionados ao intraempreendedorismo. Então, começamos pela Fábio, agora Dani. Por que o intraempreendedorismo é importante para as empresas e seus colaboradores, na tua visão? Olha, eu acho que no contexto que a gente vive hoje, né, da gente precisar inovar e pensar em soluções novas o tempo todo, intraempreender é fundamental nesse processo, né? Porque isso até inclusive é um elemento que a gente trabalha, né, na cultura das empresas, né? Como tornar os nossos colaboradores mais intraempreendedores. Então hoje eu percebo que é uma característica que ela é vital para a continuidade do negócio, porque o dono do negócio ele não vai poder estar o tempo todo, né, em todas as frentes, interagindo com todos os clientes ou
sendo, né, uma onipresença que vai conseguir dar conta de tudo. São as pessoas que estão ali na ponta no seu dia a dia, fazendo, né, a instituição, o negócio acontecer, que vão conseguir ter esse olhar, né? E se elas estiverem imbuídas dessa característica de empreender dentro do seu negócio, mais oportunidades de inovar, de prospectar, de criar novas oportunidades a empresa vai ter. É bem isso, né? Eu penso assim que o intraempreendedor é aquela pessoa inquieta, né? É aquela pessoa que está sempre olhando para os problemas ou para o dia a dia de uma forma, com uma lente diferente, uma lente procurando soluções. E isso, claro, são características de alguns colaboradores, né? E para a empresa é muito importante, assim, é muito bom ter pessoas assim no time. Porque esse olhar de quem está ali no dia a dia, ele vai gerar muito mais insights, né, para que possam surgir soluções, para que possa surgir novos produtos. Mas óbvio que a empresa tem que dar abertura, tem que ter essa cultura de inovação, né, porque o empreendedorismo ele acaba levando para a inovação. Quando tu dá espaço para o colaborador sugerir uma alternativa para um processo, para um gargalo ou para um novo produto, isso acaba levando, né, para a inovação. Porque realmente se tu tem uma empresa em que o dono ele é aquele centralizador, ele tem na sua veia, não, eu tomo as decisões todas e a partir do meu olhar, né, que a equipe vai trabalhar, isso realmente inibe que os colaboradores tenham essa atitude intraempreendedora, né? Então, por isso que é muito importante a cultura ela tá voltada para esse tipo de pensamento, né? Eu acho que esse ponto, assim, da gente dar voz aos colaboradores é fundamental, né? Que nem tu falaste, né, Camila? Uma liderança centralizadora muitas vezes não vai dar a voz, não vai empoderar esse colaborador para que ele se sinta capaz de dar uma opinião, de sugerir, de pensar em soluções, né? Então esse processo de colaboração, de escuta, de voz, de dar poder ao colaborador, quem está ali na linha de frente, resolvendo as situações do dia a dia da empresa, é fundamental, né? E até mesmo eu penso que aquelas pessoas, porque assim, a gente tem tantos perfis de colaboradores, né? Não existem perfis bons ou ruins, né? É daquilo que cada função demanda. E às vezes até mesmo aqueles colaboradores que são mais introspectivos, eu vejo que se a gente dá as condições para que eles coloquem a sua opinião em pequenos fóruns, individualmente, as pessoas sempre têm alguma sugestão para dar. Bom, isso é muito bacana que tu trouxeste, né, Dani, de realmente dar a voz para os colaboradores, não importa qual perfil, é importante ouvir, né, essa escutativa é muito importante. E aproveitando, então, a tua fala, eu queria que tu disseste para nós, né, o Senac, a gente sabe que é super reconhecido por ser a instituição de educação técnica e que está na mente dos gaúchos, né? E foi premiado, inclusive, por muitos anos pelo Top of Mind, né? Então, quais os principais desafios para quem trabalha com educação? Sim, o Senac está aí há muitos anos, né, na cabeça do consumidor gaúcho e graças, né, a toda a qualidade que a gente carrega. Agora, amanhã a gente faz 76 anos de atuação, então é um nome de peso, né, e que a gente leva aí com muito orgulho, mas também com muita responsabilidade, porque a gente sabe o compromisso que a gente tem em qualificar pessoas que vão fazer diferença no mundo do trabalho, né, esse mundo que exige inovação, que exige liderança, exige tantas competências, né, a gente precisa formar esse nosso aluno em sala de aula, né, dentro das escolas, tendo essa amplitude, essa visão de mundo. E os desafios são muitos, né, porque o nosso aluno mudou, o nosso professor mudou, o nosso mercado mudou, o mundo mudou, tudo mudou e a educação tem que mudar também, tem que andar junto, né, então a gente, para se manter atualizado e também gerando inovação para esse mercado, para o mundo do trabalho, né, através da educação, a gente constantemente faz a formação dos nossos professores, faz fóruns de escuta de professores, de colaboradores, né, com os nossos alunos também, então a gente interage muito com os nossos alunos para entender as necessidades deles e hoje mais do que nunca, né, não só as necessidades técnicas, mas também as necessidades socioemocionais para que eles consigam dar conta dos desafios do mundo do trabalho e da sociedade como um todo também. Então eu acho que é isso, é conseguir ler, né, esses cenários e conseguir se adaptar para de fato poder entregar uma educação não só de qualidade, mas que também seja
condizente com a necessidade dos nossos alunos e também das empresas, né? Porque a visão do Senac é que a sua educação profissional seja reconhecida também pelas empresas. Então, a gente está muito próximo do empresário, entendendo quais são os pontos de dor do mercado, é fundamental para que a gente trabalhe essas competências com o aluno em sala de aula. Eu acho que toda essa preocupação justifica tanto tempo, né, ter esses reconhecimentos, essas premiações, né? Com certeza. E, Fábio, a minha pergunta também não corre muito disso, porque Sesc e Senac andam sempre com essa qualidade de entrega e esse reconhecimento, né? O Sesc tem uma ampla atuação, a gente sabe que promove cultura, lazer, esportes, e quando tu atua num segmento que é tão amplo, que atende tantos segmentos, os desafios acabam sendo até maiores, porque imagina, tem um segmento, tu foca naquele segmento. Agora, quando tu abre para tantos leques, tantas camadas, né, vertentes de entrega que devem ser feitas ali pelo Sesc, eu acredito que os desafios não devem ser nada fáceis. Mas aí me conta como é que é para quem tá empreendendo nesse segmento, né? Como que são essas atuações, esses desafios que tu encontra? Eu costumo dizer para a equipe, né, que o Sesc são várias empresas com uma gestão só. E o olhar tem que ser sistêmico, né? Mas às vezes eu estou numa reunião falando sobre saúde, aí eu já vou para uma outra falando sobre academia. Então são coisas assim muito distintas, mas complementares ao mesmo tempo, porque tudo fala sobre bem-estar. Mas eu acho que a grande sacada, né, de se manter atualizado é olhar para o mercado. É sempre estar olhando para as tendências, é estar olhando para como é que o consumidor está se comportando. Porque isso vai mudando, né? E agora a gente tem visto que isso está mudando cada vez mais rápido. Então, entender os movimentos do mercado, os movimentos do consumidor, o que está sendo necessário de adaptação, ou até com a nossa força, como é que a gente pode sair na frente também em relação a essas necessidades novas, né? Então, o Sesc, ele tem desafios que se colocam um pouco mais complexos do que outras empresas, né? Mas a gente tem áreas técnicas que olham para cada serviço, né, para cada produto, e estão sempre buscando também novidades, sempre buscando adequação dos serviços para o mercado. Mas eu acho que é um olhar assim geral que a gente tem que ter, tanto das áreas técnicas, dos gestores e dos próprios colaboradores que estão ali no dia a dia. Perfeito. Gurias, assim, agora partindo para a próxima pergunta, né? Vocês trouxeram muito o empenho, né, das equipes nas entregas, mas a gente sabe que por vezes a gente tem empresas tradicionais e possuem aí seus processos, né, que por vezes impedem a agilidade numa entrega, numa adequação a uma inovação que está chegando no mercado, né? Que às vezes a gente olha, já está lá na concorrência, poxa, mas a gente precisa se ambientar esta nova tecnologia, enfim. Por vezes isso acaba sendo um pouco mais lento para as empresas tradicionais. Então, por que inovar é preciso? Né? E qual o melhor caminho para inovar em grandes corporações tradicionais? É um desafio, né? Mas precisa ser feito. E como que a gente começa? Começar por ti, Dani. Tá bem. Sim, é um desafio e eu acho que tem vários caminhos, não existe um só, né? A gente vê desde empresas que criam seus núcleos de inovação, né? Ou de forma para inovar dentro da empresa, ou trazendo uma inovação aberta, né? De fora para dentro. Tem empresas que tentam desenvolver cada vez mais essa cultura de inovação em todas as pontas de seus colaboradores, então não deixando só na alta gestão, mas também na linha de frente. Então acho que tem várias formas, né? Acho que cada empresa tem que encontrar a sua forma dentro da sua cultura, dentro dos seus valores. Mas eu acredito muito que essa cultura, essa ideia de inovação, né, tá no dia a dia das pessoas, eu acho que faz muita diferença, né? A gente capacitar as pessoas para entenderem que inovação não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é algo impossível que só se faz em grandes empresas de tecnologia, né? Ou com grandes investimentos de dinheiro. Não, às vezes pequenas boas ideias colocadas em prática, que às vezes também é o mais difícil, né? Tirar uma boa ideia do papel,
faz muita diferença, né? E nesse sentido, assim, eu penso que o papel da liderança é fundamental, né? Para dar essa voz, para dar esse espaço, né, de colaboração. E mesmo que a gente, que nem isso que tu falou, né, Fábio, eu acho que essa junção, assim, de uma área técnica com a gestão, com quem está na ponta, essa integração desses olhares faz muita diferença para que a inovação aconteça, né? Porque onde cada setor se fechar em si mesmo e achar que é o dono da verdade ou que vai ter todas as respostas, a gente acaba num processo que não vai ser positivo para ninguém, né? Então, essas diferentes vozes se ouvindo, se escutando, né, e trazendo a sua colaboração, acho que é fundamental para que esse processo aconteça mais rapidamente. Claro que tem coisas no processo de inovação que nem sempre a gente vai ter, né, em empresas mais formais ou mais tradicionais, nem sempre a gente vai ter a autonomia para deliberar algumas questões. Mas, entretanto, eu acho que pequenas coisas do dia a dia a gente tem autonomia para fazer, né? E às vezes a gente pensa, mas eu não posso isso, não posso aquilo, mas eu acho que a gente tem que inverter o olhar. O que eu posso fazer, né? Dentro das possibilidades existem, do né? que eu tenho nas minhas mãos, né? O que eu posso fazer com o que eu tenho? E eu acho que daí a gente já consegue fazer muita coisa, sabe? Olhando para as oportunidades e não só para os dificultadores, né? Perfeito. Essa questão ali de por que inovar, né? Porque inovar é para se manter vivo, né? A gente tem que pensar em novas alternativas para que a gente consiga viver mais 76 anos, no caso do Sesc Senac, né? Mas os líderes, eu acho que têm um papel fundamental nesse processo, né? Tanto de compartilhar o conhecimento, compartilhar metas, de deixar as pessoas criarem, né, de dar essa autonomia e de ser um parceiro na remoção das barreiras, né? Principalmente nas empresas tradicionais, com muitos processos, acaba engessando, né? E as pessoas, elas precisam ter essa cultura, né, de olhar para o dia a dia e entender como fazer diferente ou então como eliminar uma dificuldade. E um outro processo também que eu tenho visto são de empresas procurarem outras empresas para a formação de ecossistemas. Uma para compartilhadores, né, e entender como que podem ir em busca dessas soluções, que talvez também seja procurar uma startup, né, que aí a gente está falando de inovação aberta. Então são dois movimentos, né, é um movimento interno de ter a cultura de colaboração, de inovação, proporcionar que as pessoas empreendam, e também esse movimento externo de ser mais colaborativo com os seus pares, né, e procurar outras soluções fora de casa. Fortalecer o ecossistema, né, Fábio? A Fábio fala isso muito porque vive realmente na prática essa questão de fomentar o ecossistema de inovação. Não é fácil, mas é preciso, né? Tu buscar fora, né? Sair do teu mundinho ali, do teu quadrante, achando que não, aqui eu consigo me resolver. Não, por que não se abrir para outras possibilidades e parcerias de outras pessoas, de outras empresas que, certo, já até passaram por aquilo dali, sabem como mais ou menos o caminho a trilhar, porque já entende que é possível, passou por aquela questão ali, pode agora te ajudar também. Acho que isso é fortalecer o ecossistema, né? Essas trocas, essas interações, isso é muito bacana. E às vezes até empresas concorrentes, né? Isso. Que num passado não tão distante, né? A gente olhava como impossível sentar na mesa com um concorrente, compartilhar, né? Compartilhar, pensar em soluções em conjunto, porque como tu falaste, né, Camila, cada um trilhou um caminho, sabe o que dá certo e o que não dá. Então, às vezes tu conseguir te aliar com um concorrente para criar um novo produto em parceria, em colaboração, né? Tu ganha um novo mercado, né? Que sozinho tu não conseguiria, né? Sim. E eu acho que uma coisa que tu falou também que eu acho muito legal, né, Fábio, da gente... nós lideranças sermos as pessoas que vão tirar as barreiras, né, para que a inovação aconteça, para que as ideias sejam colocadas em prática e até para dar esperança para o colaborador, porque às vezes ele dá uma boa ideia que naquele momento não tem adesão ou não tem condições de ser colocada em prática, mas para ele não deixar de continuar dando boas ideias, né, porque daqui a pouco a gente consegue lá na frente ou implantar aquela ideia ou melhorar essa ideia, transformar ela, para que as pessoas não tenham aquele sentimento, eu já dei a ideia, mas nunca foi aceita ou não foi colocada em prática, né? Não,
Daqui a pouco vamos continuar nesse processo que daqui a pouco a gente consegue implementar dentro de uma nova realidade. E uma coisa que é fundamental, né, é que as pessoas estejam realmente, assim, sabendo qual é a estratégia, que elas participem, né, da estratégia, porque tu dá a ideia achando que tendo 20% do conhecimento é uma coisa, agora tu dá a ideia sabendo do que se trata, da onde se tem que chegar, quais são as dificuldades que existem naquele caminho, é outra coisa completamente diferente, né? Então, no momento que o colaborador também tem acesso a essas informações realmente estratégicas, ele pode ser muito mais assertivo na proposição, né? E isso vai engajando, vai gerando produtividade e vai gerando felicidade, inclusive, né? Nossa, Gris, muito legal, assim, o quanto foi enriquecedor esse bate-papo. O tempo passou voando, a gente já está se aproximando da última pergunta. É incrível quando a gente tem aqui pessoas, né, lideranças, né, intraempreendedoras com essa caminhada aí que já é de longa data, mas super jovens, viu? Não tô aqui, apesar de uma super jornada, super jovens aí, com muita entrega ainda por se fazer, mas eu acredito que mesmo aí com todo o caminho que ainda tem para vocês duas trilhar no sistema, eu acredito que vocês têm uma mensagem importante para deixar, que aí já chegando aqui no nosso final, seria a nossa última pergunta, que na verdade não é nenhuma pergunta, é realmente uma mensagem, né? Que a gente queria aqui encerrar com essa mensagem para as próximas lideranças femininas. Olha só a mensagem que a gente vai deixar para vocês que estão aí nos assistindo. Porque aqui a gente falou muito sobre os colaboradores, sobre aqueles que estão lá na ponta, né? E o quanto as lideranças elas se empenham para fazer com que esses colaboradores tenham essa postura intraempreendedora, né? E a gente sabe que ali vão surgir novas lideranças futuramente, né? A gente está deixando aí um legado, vocês com certeza vão deixar aí um legado importante e vão ter pessoas que vão dizer, olha, passei pela gestão da Fábio, passei pela gestão da Dani, né? E são os frutos que vocês vão coletar daqui a alguns anos, ou de repente até já estão coletando. Então a mensagem que fica agora, que eu gostaria que vocês deixassem, né, para nossas próximas lideranças femininas, as intraempreendedoras, é deixar a mensagem realmente que vocês queiram, né, relacionada a toda a trajetória que vocês passaram até aqui, uma mensagem de expectativa para essas mulheres intraempreendedoras, tá bem? Podemos começar com a Dani? Pode ser, bom, que desafio, né? Eu acho que eu realmente acredito que, na verdade, a gente possa se inspirar muito, né? Cada uma de nós, né, tem uma história de superação, uma história... eu acho que se a gente parar para se escutar, a gente já se inspira muito. Eu acho que isso é muito valioso, muito valoroso, né? Porque sozinhos, a gente realmente não tem tanta facilidade de conseguir lidar com todas as adversidades que a gente tem no caminho. E a gente sabe que, por vezes, ser mulher não é tão fácil, né? Tem muitos ganhos, mas também tem o ônus, né? Então, às vezes a gente está mais vulnerável, está mais sozinha, mais solitária. Então acho que nós mulheres nos apoiando, nos inspirando umas às outras é fundamental para que a gente consiga crescer juntas, né? Acho que a gente vem também de uma cultura que felizmente eu vejo que está mudando e muito rápido, que é a cultura da competitividade entre as mulheres. Hoje eu vejo as mulheres muito mais colaborativas e isso é fantástico, assim, porque lá atrás quando a gente via uma mulher como uma concorrente, né, como alguém que eu não posso me aliar, não, como assim? Ao contrário disso, né? Eu acho que hoje a gente está nessa batida, nessa consciência muito melhor, assim, e isso é fundamental, esse apoio. A sororidade. A sororidade, tem até um nome bonito agora, né? E que bom que tem, né? Mas eu acho que a gente se inspirar e se julgar menos, né? Julgar menos quem tá trabalhando contigo, julgar menos a ti mesma, né? Eu acho que isso é fundamental, porque às vezes a gente tem, assim, a régua um pouco alta demais, né? Cobra mais, aquele né? Chicote, assim, que fica se batendo, né? Então, às vezes a gente baixar um pouco o pé no freio, né? Valorizar tudo que a gente tem de bom, honrar a nossa jornada, honrar a nossa história, sem se comparar. Eu sei que não é fácil, né? A gente vive aí uma sociedade de redes sociais que a gente, né, compara as vidas o tempo todo, mas
fazer um exercício de cuidar isso, né? Cuidar para respeitar a sua história, respeitar a sua jornada e, claro, eu sendo do segmento da educação não posso falar algo diferente disso, né? Mas estudar sempre. Eu acho que o estudo é algo que realmente ou ele vai te dar uma condição melhor de trabalho lá na frente, com mais opções de renda, mais opções de promoções, mas principalmente vai te ampliar o olhar sobre a realidade, sobre as situações, né? Então acho que essa ampliação do olhar que a educação traz é algo fantástico, que abre portas, né? Não só financeiramente, mas também conceitualmente, né? Em relação ao universo feminino, né? A mulher tem algumas características que dão uma certa vantagem, né? A mulher é multitarefa. Nem fala, a mulher. E como, né? Muito. E a mulher também tem um olhar mais sensível para situações. E eu acho que nesse momento que a gente está passando aí, é cada vez mais importante, né? Tem que ser mais valorizada essas capacidades, porque é tudo sobre pessoas, né? E para pessoas. Então, essa coisa assim de cuidar, de olhar com essa sensibilidade, de deixar as pessoas também florescerem, isso eu acho que é uma coisa assim que é mais fácil para a mulher, né? Mas a gente tem todos esses desafios aí, né, Dani? E tem uma frase aí que eu gosto muito, que eu uso para tudo na minha vida, eu acho que pode servir bem como essa mensagem final, que é do Theodore Roosevelt, que diz que faça tudo que você pode fazer, aonde você está, com aquilo que você tem. E eu acho que é isso mesmo, sabe? É não deixar para depois, é não ficar esperando aquele momento ideal, com tudo perfeito, porque talvez isso não aconteça. Então é criar a oportunidade, é criar o momento, criar os seus momentos ali para que as coisas aconteçam e fazer a diferença. Sim. Nossa, muito bacana. Ai, que pena que a gente tá chegando no final, né? Tava tão bom o nosso bate-papo, mas fica aqui tanta mensagem boa, tanta essa conversa assim inspiradora realmente para todas as mulheres que estão nos acompanhando e também os homens, né, que querem também às vezes saber um pouco desse universo feminino e entender um pouco, né, o empreendedorismo. E realmente, assim, concordo com tudo isso e digo assim, o quanto é incrível o universo feminino, que a gente avançou nessas questões, né, da rivalidade que tinha e que era tão, poxa, a gente passa agora por isso e pensa por que a gente era assim, mas é tudo parte da evolução realmente, enquanto sociedade, enquanto pessoas, a gente vai evoluindo e vai ganhando aí novas práticas, muito interessante. E também da Fábia, que trouxe aí a importância de fazer com aquilo que tu tem, as ferramentas que tu tem, né? E eu acho que é muito interessante, às vezes eu brinco, né, com os colegas e digo assim, se perdoar. Ok, não deu pra fazer da forma como tu queria hoje, se perdoa, amanhã vai dar certo, tu vai fazer melhor aquilo que tu não conseguiu fazer hoje. Que é se perdoar, acho que é muito importante, senão a gente fica realmente, né, no flagelo ali, né, se culpando, se castigando. Não, se perdoa, agora daqui pra frente a gente vai fazer diferente, né. Então é com esse recado e com toda essa nossa conversa, eu queria agradecer, gurias, a presença de vocês, o nosso bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês, tão importante trazer as mulheres do sistema, né, do Sesc Senac, representando aí essas corporações tão grandes, tão importantes para o nosso país. E agradecer também a todos vocês que nos acompanharam nesse episódio do Labcast, onde a temporada que está acontecendo agora é o empreendedorismo feminino. Nós teremos outros episódios, então fique ligado e nos acompanhe nos próximos episódios também. Até a próxima!